boa noite. Essa aqui vai ser a nossa live sobre como usar bem o seu devocionário. Vou mostrar aí alguns truques, digamos assim, para a gente poder aproveitar bem, né, esse material aqui. Prometo que vai ser uma live bem rápida, assim, não tem muito segredo. É só mostrando assim um pouco as páginas, né? E mostrar como usa, né, com as fitinhas, né, qual a melhor forma de você dividir o devocionário, qual a melhor forma de você usar o devocionário, né, mais ou menos esse é o objetivo da live de hoje. Vou só esperar um pouquinho para ver se o pessoal vai entrando. Boa noite. E já a gente começa. Só avisando, né, aproveitando para avisar, nesse exato momento, né, estamos com promoção de Black Friday aqui na loja. Né, a gente não chegou a anunciar, mas já a partir de hoje já está valendo a promoção de Black Friday. Então todos os produtos da nossa loja, seja o planner, seja o próprio devocionário, os cadernos, bloquinhos, estão todos com promoção, estão todos com alguns descontos ali, bem especiais, só durante essa semana. O pessoal tá entrando aí, sejam bem-vindos. Nessa live, vamos ver como que é a melhor forma de usar esse pequeno instrumento aqui que eu tenho nas minhas mãos. Preparei alguns conselhos, assim, algumas... seriam mais conselhos mesmo, porque não tem uma forma, assim, exata de usar o devocionário, como se você não seguir isso aqui que eu vou falar hoje, você tá errado. Não é bem essa ideia, tá? A ideia é mais conselhos mesmo, para que você possa, do jeito que você já usa o devocionário, ou algum devocionário que você tem, incorporar, né, esses conselhos no teu plano de vida espiritual mesmo. Bom, acho que já dá pra gente começar. A Fer já mandou ali o comentário para fixar. Já vou fixar aqui. Maravilha. Então, para mostrar aqui, eu vou tentar mostrar melhor as páginas, então eu vou reposicionar aqui o celular. Vocês me deem só um minutinho aqui. Quero ver se vai dar certo isso daqui. Vamos ver como é que vai ficar. Só um minutinho. Tô organizando aqui. Troca a câmera disso daqui. Aí, vou colocar o meu suportezinho. A cadeira vazia. Mas aqui vai dar para ver melhor o devocionário e mostrar aqui para vocês página por página. Então vamos lá. Como que é o jeito ideal de você usar o devocionário Patronos? Na verdade, tem duas formas de você usar, certo? A primeira forma seria como normalmente se usa um devocionário. Eu não digo que ela está errada, né? Não digo que é uma forma errada de usar o devocionário. É uma forma válida, só que não é a que eu vou propor para vocês. No que consiste essa forma de usar o devocionário? Que é a forma mais comum até, né? Que é simplesmente o quê? Você vem, abre o sumário e vê, putz, o que eu quero rezar hoje? Eu quero rezar o terço. Então vamos lá pro terço. O terço tá aqui, Outubro, Santíssimo Rosário, página 150. Aí você vai lá, abre a página 150. Achei. Outubro, Santíssimo Rosário. Pega uma fitinha.
coloca aqui e reza. Simples assim. Então, outra forma, agora eu vou na missa. Então eu vou abrir na página para eu acompanhar a missa, né? Que tá aqui mais pro final. Aqui, ó, Santa Missa. Umas explicaçõezinhas, orações para antes da missa. E você começa a rezar com o devocionário. É assim que normalmente as pessoas usam, certo? Né? Você já tem algo prévio na tua cabeça. Né? Tipo, eu quero rezar tal coisa. Então você vai lá, procura no devocionário essa oração e reza, né? Sem muito segredo. Mas a ideia, né? Eu diria que o diferencial desse devocionário é que ele tem uma proposta. Ele tem uma proposta de plano de vida espiritual. Então, não é que você vai pensar antes, assim, eu quero rezar tal coisa, você só vai procurar o devocionário para você poder ler, né? Para você recitar. Existe essa opção também, como eu acabei de mostrar, mas o ideal é que você monte a sua vida espiritual, né? Você programe a sua vida espiritual com base nisso daqui. Por quê? Porque a divisão que a gente fez aqui no devocionário, que eu vou mostrar aqui no sumário, ela tem em vista justamente você ter uma rotina de oração diária, mas não somente uma rotina diária, né? Você fazer somente todos os dias as mesmas coisas, mas que você possa enriquecer essa tua rotina diária de oração com as devoções próprias para cada dia da semana e para cada época do ano, né? Então você vai trazer um ritmo para essa tua rotina diária de oração. Então a ideia é a seguinte: se você abrir o sumário aqui, né, a gente tem, primeiro, tem aqui já uma pequena indicação, né, como usar esse devocionário. Essa live seria uma extensão do que eu já quis deixar escrito aqui, né? Mas para dar essa explicaçãozinha mais bonitinha, né, mostrando página por página, achei melhor gravar essa live. Então aqui a gente tem as orações do cristão, aqui a proposta, né, que você já saiba, né, de cor todas essas orações, né? Normalmente nós já sabemos de cor essas orações, não sei que seja uma criança, enfim. Então por que eu decidi colocar aqui? Justamente porque aqui tem explicações dessas orações. Então, por que eu faço o sinal da cruz, né? Qual é a explicação do Pai Nosso, né? Qual é a explicação da Ave Maria, para eu retomar, né, essas explicações, para eu retomar o sentido de cada uma dessas fórmulas. Então, se você está, de repente, rezando o rosário, você vem, você abre ali a página que está a Ave Maria, para compreender melhor a fórmula daquela oração. Então, aqui a gente tem, para você relembrar, né? Putz, é uma saudação, é a saudação do anjo Gabriel à Mãe de Deus. Então, às vezes a gente recitando mecanicamente, a gente esquece dessas verdades, né? O próprio Pai Nosso tem aqui toda a estrutura dos 7 pedidos do Pai Nosso, né? A gente pede a glória de Deus, a nossa felicidade, que venha a nós o vosso reino, a vontade de Deus, os meios. Então, toda a estrutura para você ter sempre em mente, né, o sentido dessa oração. Mas, né, partindo depois dessa parte, a gente tem as devoções para cada hora do dia. Então, aqui, né, nesse capítulo, você vai estabelecer o teu ritmo diário de oração. Então, aqui a gente dividiu em laudes, que é a oração da manhã, basicamente. A hora terça, que seria por volta das 9 da manhã, né? Laudes é quando o sol nasce, né? Aí você tem a hora terça, que é às 9 da manhã, hora sexta, que é o meio-dia, hora nona, que é 3 horas da tarde, vésperas, que é o anoitecer, né? Quando o sol se põe, e as completas, que é, por fim, quando você vai se deitar, né? Então, a nossa proposta é que quando você vai estabelecer a tua rotina de oração, você tenha em mente esses horários, porque são justamente esses horários, os horários oficiais de oração da igreja. Então, se você vier aqui nas laudes,
você tem a liturgia das horas, né? Toda a igreja se reúne no momento das laudes para rezar para rezar uma oração própria, né? Os salmos próprios da oração das laudes. Então, o que a gente colocou aqui para o período da manhã, para quando você acorda? Você tem primeiro uma orientação aqui para o minuto heróico, né? Que é a meditação de São José Maria, para você se levantar da cama o quanto antes possível, né? Então, você já vencer a preguiça de ficar na cama por um tempo. Oferecimento do dia, ato de resolução, consagração Nossa Senhora, oração pessoal, intenções. Então, toda uma sequência de orações para você fazer quando você acordar. Aí, para a hora terça, a gente propôs uma meditação. Então, depois de você acordar, que, sei lá, se arrumar e tudo, se você conseguir separar ali uma meia horinha, 20 minutos pelo menos, para meditação. Então, justamente porque a meditação ela é própria para o período da manhã, então aqui a gente colocou todo um método de meditação. A hora sexta, que é marcada principalmente pela oração do Ângelus, né? Então, o Ângelus ele é rezado às 6 da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. A gente colocou especificamente no meio-dia, porque, assim, normalmente é uma hora que a gente está mais corrido ali, né? A gente só para almoçar, então tem que ser uma oração um pouco mais rápida, né? Então fica ali o Ângelus. A hora nona, né? Para quem consegue tirar um tempinho ali da sua tarde, enfim, para rezar a coroa da misericórdia, né? Muito se chama de terço da misericórdia também, mas que a gente colocou como coroa da misericórdia, às 3 horas da tarde, para relembrar, né, o momento da morte de Cristo. As vésperas, que você tem ali o Magnificat, que a gente colocou as vésperas também como um momento que recorda Nossa Senhora, por isso que o Magnificat é o cântico, né, próprio das vésperas. E as completas, que quando você vai se deitar, a gente relembrou que é o momento apropriado para você fazer o seu exame de consciência. Então, esse segundo capítulo aqui, né, das devoções para cada hora do dia, ele é próprio para você estabelecer a sua rotina diária de oração. É claro, você talvez não tenha tempo para fazer tudo isso daqui. Não tem problema, né? O devocionário ele está ali para te dar opções, né? Ele tem que te dar alternativas. Mas se você não conseguir cumprir tudo, não tem problema. Você cumpre aquilo que o teu tempo, as tuas circunstâncias te permitem. Então aqui, por exemplo, eu não tenho tempo para parar no meio da tarde para rezar. Tudo bem. Mas se você conseguir no fim da tarde, às vezes você está voltando do trabalho, voltando de algum compromisso ali mais quando está anoitecendo, você consegue parar para rezar. E não precisa ser necessariamente o Magnificat. Você pode rezar um terço aqui também. Então a ideia não é tanto o que está nessa categoria aqui, né? Exame de consciência detalhado, oração pessoal, Ângelus, coroa da misericórdia. Isso aqui é mais sugestões. O que importa mesmo é isso daqui. São as horas. A hora terça, a hora sexta, a hora nona. Porque o que interessa para tua rotina de oração diária é que você pare para rezar. Para que você não deixe para rezar tudo aqui, quando você vai dormir. Então, o propósito desse capítulo é mostrar, olha, pare para rezar, tenha horários para rezar. Reze assim que você acordar. E não somente quando você acordar, mas pare para rezar um pouquinho de manhã, reserve um tempo da manhã para rezar, reserve um tempo ali do seu horário de almoço para fazer uma oração rápida, elevar sua mente a Deus. Se você conseguir, pare um pouquinho ali pela tarde para fazer uma pequena oração, para recordar a paixão de Cristo. Voltando do trabalho, de algum compromisso que você tem de tarde, né? Normalmente as vésperas se confundem com esse tempo que a gente está voltando para casa. Pare quando chegar em casa e reze, faça uma oração um pouquinho mais aprofundada, que pode ser só o cântico do Magnificat, como pode ser o terço. Aqui é um ótimo
um ótimo horário para rezar o terço. E por fim as completas, então, antes de dormir você reze. Então aqui é o principal, esse é o capítulo principal do devocionário. Devoções para cada hora do dia, justamente para recordar isso. Tenha horários para rezar. Não precisa necessariamente que você siga isso daqui. Como eu comentei, isso daqui é uma proposta. Isso daqui são conselhos, são sugestões de como você pode preencher essa hora de oração. Mas é importante que você tenha esse horário de oração. Né? Reze depois de acordar, um tempinho na manhã, um tempinho no seu horário de almoço. Se você conseguir um horário ali da tarde, tira uns segundinhos ali de lanche da tarde, quando você voltar do trabalho, voltar dos compromissos, né, voltar para casa à noite e antes de dormir. Essa é a ideia. Você acha que seria bom ter um caderninho para criar um cronograma e não se perder e anotar algumas reflexões? Isso é excelente, tá? Isso, sem dúvidas, vai ajudar bastante, né? Ter um caderninho para você se programar, né? Você ter um plano de vida espiritual, digamos, registrado. Né? O devocionário, como eu falei, ele é um auxílio. Né? Então, muito provavelmente você pode se identificar com alguma oração que não vai estar aqui. Mas não tem problema. A proposta é que você pegue o devocionário para você rezar naquele horário. Né? Ele tá ali para te chamar para oração. Você vê o devocionário ali e você fala, putz, eu tenho que rezar. Tá bom, pega o devocionário. Mas não necessariamente precisa ser as orações que estão aqui. Então, se você tiver ali um caderninho para anotar essas coisas, sem dúvidas vai ser excelente. Então, assim que você estabelecer essa rotina diária de oração, aí sim você consegue partir para o próximo aqui, né? Para os próximos níveis, digamos assim. Que seria você ter um ritmo para essa tua rotina diária de oração. Então, aí a gente chega no terceiro capítulo, que são as devoções para cada dia da semana. Ou seja, esse ritmo que a gente estabeleceu no segundo capítulo de rezar quando acorda, rezar na hora do almoço, rezar quando chega do trabalho, rezar antes de dormir, isso você vai fazer todos os dias. Mas não é exatamente as mesmas coisas que você vai rezar todos os dias. O propósito é você parar para rezar esses horários. Mas o que você vai rezar nesses horários, você pode tomar, né, como auxílio o que vai estar nesses outros 2 capítulos aqui. Então, aqui a gente pegou aquelas práticas de oração, né, aquelas devoções que são próprias que a igreja propõe para cada dia da semana. Né? Isso remonta ali as missas votivas, né, que era uma tradição milenar aí da igreja. Então, na segunda-feira, você tem aí o Dia das Almas do Purgatório. E a gente propôs, né, como sugestão, de novo, esse nível aqui é sugestão. Né? Aqui que é o importante. Então, como sugestão, a gente colocou aqui a oração de Santa Gertrudes, que tem aquela promessa de que tantas almas seriam libertas do purgatório ao recitá-la, mais uma súplica pelas almas, que você pode usar para, por exemplo, eu não sei o que rezar nas vésperas, né? Eu já rezo o terço, o Magnificat em outro horário. Como é que eu posso preencher esse horário aqui das vésperas? Você pode preencher com a devoção da semana. Então você pode ali, no horário das vésperas, em vez de rezar o Magnificat, você vai lá e reza a oração revelada a Santa Gertrude, se for na segunda-feira. E se for na terça-feira, você reza a oração ao Anjo da Guarda. Se for na quarta, oração a São José. Na quinta, você procura visitar uma capela ou uma igreja que tem o Santíssimo. Então, assim você consegue dar um ritmo para a sua vida espiritual, para a sua rotina de oração. Ela não fica repetitiva. É claro que a gente tem que buscar essa habitualidade, a gente tem que buscar essa constância, a gente está ali sempre, né, todos os dias, sendo fiéis àqueles horários que a gente estabeleceu. Mas é bom a gente dar um ritmo, né? Então ter alguma variação entre esses dias. E para isso que é excelente você seguir as devoções
que a igreja propõe, né? Principalmente para cada dia da semana. Então não vai ser hoje eu rezo uma coisa, amanhã eu rezo a mesma coisa, depois de amanhã eu rezo a mesma coisa. Não. Segunda-feira eu vou focar as minhas orações, as minhas meditações nas almas do purgatório. Terça-feira eu vou focar as minhas meditações nos santos anjos. E aqui eu vou até mostrar uma outra página que, se você focar bastante na meditação, né, então, horário da meditação que a gente propõe que seja de manhã, também o tema da sua meditação pode ser influenciado por essas devoções. Então, se a gente for aqui na página das meditações, né, página 38, a gente separou algumas sugestões de temas segunda, os novíssimos e a morte. Por quê? Porque segunda é o dia das almas do purgatório. Então é um dia que normalmente, né, tradicionalmente se recordam as últimas realidades, né, se recorda da morte, se recorda dos novíssimos. Então é um dia muito propício para você meditar sobre essas realidades à segunda-feira. Na terça-feira, que é o dia dos santos anjos, a gente pode meditar sobre os meios de perfeição, né? Porque os anjos já estão no céu, eles já, de certa forma, ali a gente pode encontrar alguma relação para, na terça-feira, que a gente medita as realidades celestes, a gente meditar sobre as virtudes que nos levam até eles. Na quinta-feira, que é o dia do Santíssimo Sacramento, a gente pode meditar, como está escrito aqui, a gente pode meditar sobre a Eucaristia, sobre a missa, né, sobre o amor de Deus para com os homens, que está refletido na Eucaristia. Então assim a gente vai dando esse ritmo para a nossa vida de oração. Então essa é a proposta que a gente está passando aqui para vocês, né, de, primeiramente, ter horários para rezar, né, sendo aqui meramente sugestões, né, e tendo horários para rezar, você ter também, trazer para a sua rotina diária de oração esses temas para trazer esse ritmo, né, para você sempre trazer essas realidades. E por que esses temas aqui são tão importantes para vir toda semana? Porque são, querendo ou não, as principais realidades da nossa fé, principalmente se a gente pegar esses 4 últimos aqui, né, o Santíssimo Sacramento, na quinta-feira, na sexta-feira a Paixão de Cristo, sábado Nossa Senhora, domingo a ressurreição de Nosso Senhor. São realidades que, assim, um católico nunca pode esquecer. O católico não pode deixar para recordar a Paixão de Cristo só na Quaresma, né, uma vez por ano. Não, ele deve recordar sempre. Então por isso que a igreja propõe que a gente recorde a Paixão de Cristo toda sexta-feira. Mas não somente toda sexta-feira, todos os dias, em algum grau, a gente tem que recordar. Por isso que existe a hora nona, que é a hora em que Jesus de fato morreu na cruz. Então, aí vocês vão entendendo que o propósito de você ter esses horários, de você ter esse ritmo aqui dos dias da semana, também tem em vista você trazer para sua mente, trazer para sua alma essas realidades espirituais que são essenciais para a nossa fé. Agora partindo para o 4º capítulo, né, então as devoções para cada época do ano. Então aqui a dinâmica é um pouquinho diferente das devoções para cada dia da semana. Por quê? Porque essa realidade aqui, você vê que ela é bastante, assim, como eu posso dizer, bastante frequente, né? Você vai estar sempre nesse ritmo. Então, no período de uma semana, você vai contemplar todas essas realidades. E todos os dias você vai estar ali parando para rezar naqueles horários e contemplando todas essas realidades aqui, meditando sobre elas. As devoções para cada época do ano, aqui normalmente a igreja nos traz devoções que são importantes para a nossa fé, mas que, digamos assim, ela propõe que a gente se aprofunde mais, certo? Então, não basta somente um dia ali por semana, mas que a gente dedique um mês inteiro para meditar sobre aquilo.
Então, é bastante... reflete bastante essa realidade, por exemplo, o mês de maio da Santíssima Virgem Maria, em que a gente teoricamente já tem ali todo sábado para meditar sobre Nossa Senhora, e todo dia ali nas vésperas a gente também lembra um pouquinho de Nossa Senhora, mas ainda assim a igreja pensa, não é suficiente, né? O amor que nós devemos ter por Nossa Senhora demanda que pelo menos, né, no mínimo uma vez por ano, a gente dedique um mês especialmente para ela, especialmente para meditar sobre as suas virtudes, especialmente para recorrer a ela de modo mais especial. E por isso a igreja propõe o mês de maio para a Virgem Maria. Então, durante o mês, é bom você incorporar no seu plano de vida espiritual, que já tem todo esse ritmo que eu falei para vocês, você trazer alguns propósitos, trazer algumas práticas para você se aprofundar nessa devoção. Então, por exemplo, aqui o mês de abril da Sagrada Eucaristia, você pode propor, em vez de só visitar o Santíssimo toda quinta-feira, como a gente já propôs aqui, visite todos os dias, se você puder. Porque é o mês da Sagrada Eucaristia. É o mês, né? A Sagrada Eucaristia é o mês de abril, porque normalmente a Quinta-feira Santa cai no mês de abril. Então a gente propõe, a igreja nos propõe meditar sobre a Eucaristia de modo mais profundo nesse mês. Então, em vez de seguir esse ritmo de só uma vez por semana, nesse mês em específico, seja um pouquinho mais generoso. Visite todos os dias do Santíssimo. No mês de maio, da Santíssima Virgem Maria, você pode, talvez, em vez de rezar o terço todos os dias, rezar o rosário. Né? Isso também é uma prática muito, muito boa para o mês de outubro, que é o mês próprio para o rosário. Dentre outras coisas. Então, novembro, aqui também a gente tem as almas do purgatório, que a gente já recorda toda segunda-feira, mas que, pela importância de nós rezarmos por elas, pela importância de nós recordarmos as últimas realidades, a igreja propõe um mês inteiro para meditar sobre elas. E nós, coincidentemente, estamos no mês das almas do purgatório, no mês de novembro. Então, é um mês que você pode, além de somente fazer essas orações aqui que a gente propôs, você pode adicionar mais uma prática, mais uma devoção ao teu plano de vida espiritual, que é a visita ao cemitério. Então, durante o mês de novembro, além de manter ali esse ritmo de toda segunda-feira rezar pelas almas do purgatório, eu vou fazer uma visita ao cemitério, porque é o mês dedicado a elas, né? Mais do que simplesmente interceder ali com orações, né, uma vez por semana, eu vou interceder dedicando terços inteiros, dedicando indulgências a elas. Então, essa é a proposta, né, do devocionário, que você tenha um plano de vida espiritual, em suma, né? Porque, como eu falei, são duas formas de você usar o devocionário. Você pode sim usar, eu não estou dizendo que isso é errado, né? Porque normalmente é a forma que as pessoas usam devocionários. Você pode simplesmente pegar, achar no sumário aquela oração que você quer rezar nesse momento. Ah, quero rezar a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Achou, página 92, procura lá e reza. É possível, não há nenhum problema nisso. Mas o que a gente quer propor com esse devocionário, que é também a razão pela qual nós decidimos criar esse devocionário, né? Porque já existem, vários devocionários excelentes por aí, né? Que inclusive eu usei muito. Mas a gente quis criar esse devocionário, quis se esforçar para trazer esse devocionário para vocês, justamente para apresentar essa proposta, né? De você começar a ter uma rotina de oração. Uma rotina que aqui, como a gente propõe nesse segundo capítulo, né, devoções para cada hora do dia, ou seja, parar para rezar, ter horário para rezar, depois de acordar, rezar, separar um tempinho da sua manhã para fazer uma meditação, separar alguns minutinhos do seu tempo de almoço para rezar, para lembrar de Deus, separar também os minutinhos ali durante a tarde para recordar a paixão de Cristo,
quando você voltar ali do trabalho, estiver voltando para casa no anoitecer, lembrar um pouquinho de Nossa Senhora, rezar um terço, rezar o Magnificat. E antes de dormir, fazer um exame de consciência e fazer as orações da noite, um oferecimento do dia. Essa é a primeira proposta, ter esse ritmo diário. E para enriquecer o teu ritmo diário de oração, para que ele não seja, digamos, entediante, existem as devoções para cada dia da semana, que vão trazer esse ritmo, né? Trazer essas verdades essenciais da nossa fé sempre para a nossa memória, todas as semanas. Né? Então, toda segunda-feira recordar as almas do purgatório, toda quinta-feira recordar o Santíssimo Sacramento. E uma outra forma de você enriquecer isso, enriquecer a sua vida de oração, é meditando essas realidades no período que você dedicou para a meditação, né? Meditando sobre as últimas realidades, sobre os novíssimos, sobre a morte na segunda-feira, meditando sobre a missa, sobre a Eucaristia na quinta-feira, meditando sobre a paixão de Cristo na sexta-feira. E, além disso, você se aprofundar em cada uma das devoções que a Igreja propõe para cada mês do ano, né? Para cada época do ano. Então, no mês da Sagrada Eucaristia, adotar práticas, adotar exercícios, adotar devoções mais generosas relativas a essa devoção, relativas a essa verdade da fé. Né? Em maio, mesma coisa com Nossa Senhora, e por aí vai. É isso que nós queremos propor com esse devocionário. E, basicamente, esse é o jeito que nós propomos para usar o devocionário. E aí, claro, todo o resto ele vem como auxílio, né? O devocionário não acaba aí. Então, se a gente pegar o próprio capítulo, né, das devoções para cada época do ano, a gente tem também, né, por exemplo, aqui, Quaresma de São Miguel. Se você for fazer a Quaresma de São Miguel, ela acontece numa época própria do ano, né, a partir do dia da Assunção de Nossa Senhora até o dia de São Miguel, dos Santos Arcanjos, né, no caso. A gente tem também devoções próprias para a Quaresma, para você viver melhor aquele tempo. Você tem ali orientações ali para a prática do retiro. E também a gente acrescentou para o último dia do ano e o primeiro dia do ano, né, as orações, né, os cantos que a Igreja propõe para a gente lucrar indulgências. E também cantos gregorianos. Aqui foi, confesso, um tanto de clubismo da minha parte, porque eu gosto muito de cantos gregorianos e eu fiz questão de colocar no devocionário para divulgar, né, para perpetuar mais essa prática. Aqui algumas orientações para a santificação do cotidiano. Então, sempre que você... Isso aqui também pode se inserir no teu ritmo de oração, tá? É que não vai ser propriamente para oração, porque aqui a gente está lidando com realidades mais terrenas, né? Então, estudo, trabalho, refeições. Mas que você também deve levar o seu devocionário ali para o trabalho, porque aqui tem orientações que a gente separou para você santificar o trabalho. Quando você vai estudar, também a gente separou orientações para você santificar o teu estudo e orações que você pode fazer antes e depois de você realizar, né, o seu estudo, o seu trabalho. Então, isso aqui também vai enriquecer a tua rotina de oração. E também, é claro, não poderia faltar, considerando que são aqui os dois sacramentos, né, que vão fazer parte também do nosso plano de vida espiritual, a Santa Missa e a Confissão. Né? Então, orientações para a gente poder receber bem esses dois sacramentos, né? Poder assistir bem a Santa Missa, poder se confessar bem, fazer um bom exame de consciência, e alguns apêndices aqui que eu não saberia encaixar em nenhuma dessas categorias, mas que eu quis muito trazer para vocês, né? Porque tem aqui uma proposta de regra de vida que vocês podem seguir se vocês estão com dificuldade, né? Proposta por Santo Afonso, né? Tiradas de escritos de Santo Afonso, algumas máximas de fé, se você está com dificuldade de meditar, de encontrar verdades para meditar. Tem algumas frases curtas que você pode usar na sua meditação e alguns conselhos para a sua direção espiritual que também a gente quis colocar. E por fim, né, já encerrando, colocando as intenções, algumas pessoas talvez não tenham entendido muito bem essa parte, que aqui no finalzinho do devocionário vocês vão ver que tem aqui intenções. Então, é muito comum que a gente ofereça
ofereça as nossas orações, nossas práticas de devoção diárias, por algumas intenções específicas. Mas às vezes são tantas assim que a gente quer colocar, a gente faz questão de colocar, que a gente se perde, a gente esquece, né? Às vezes é uma lista bastante extensa, a minha lista é bastante extensa, né? Todos os dias. Então é bom você escrever, realmente, pega um lápis e escreve, né, aquelas intenções que você quer colocar nas suas orações, na oração do terço, né, na oração do oferecimento do dia, por alguma penitência. Então, escreve, a gente deixou várias páginas aqui para realmente não faltar espaço na hora de colocar intenções. Você pode colocar intenções próprias do terço aqui, intenções para a Santa Missa aqui, intenções para oferecimento do dia aqui. São formas de você usar esse devocionário. Então, realmente é isso, né? Não quis fazer uma live muito extensa. Espero que vocês aproveitem, né? Vocês que já têm o devocionário ou que vão adquirir. Espero muito que vocês aproveitem. Se precisarem, a gente está aqui sempre disponível aqui no Instagram, abrindo caixinha, na DM, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade em usar alguma página, pode mandar uma mensagem pra gente, pode mandar um áudio. A gente escuta, a gente quer te ajudar. A gente fez isso daqui pro bem de vocês, pro bem das almas. E a gente vai ficar muito, muito, muito feliz em poder ajudar. E já estamos muito felizes em receber, né, todas as mensagens que a gente tem recebido sobre o devocionário, né, sobre as pessoas que já estão começando a usar, e isso aquece muito o nosso coração. Então, vou trocar aqui para mim, para poder encerrar essa live. Muito obrigado a todos que me acompanharam aqui. Espero que vocês possam usar bem essas dicas. E também recordo, né, que durante essa semana, a nossa loja está em Black Friday, né, em semana de Black Friday. Então a gente separou vários descontos muito especiais. Eu acho que são os maiores descontos que a gente fez desde que a gente criou a loja. Que a nossa ideia realmente é acabar com o estoque mesmo de cadernos e tal. E também, é claro, tá em desconto o devocionário. A gente deixou um desconto assim, bastante significativo. A gente deixou o mesmo preço da pré-venda, né, para essa semana, justamente para que mais pessoas possam adquirir. Então aproveitem, né, só até o dia 28. Já está tudo habilitado no nosso site. E espero que vocês tenham gostado. Né? Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. A live vai ficar salva, não se preocupem. Então assistam, reassistam. Né? Como comentei, qualquer dúvida, estamos aqui. Boa noite, salve Maria, pessoal.